Uma questão de transferência. Numa análise pessoal, a relação analisante e analista ocorre ali o que chamamos de transferência. E eu quero pontuar algo em um sentido que o analista, por vezes, vai precisar apontar algumas questões ali do analisante, ou seja, desse paciente em relação a esse analista, e é em um sentido que não é para levar por o lado pessoal. Eu falo principalmente o analista e nem o analisante supor isso, mas geralmente ele vai supor. Isso é outra questão que aí a gente pode já também trabalhar no contexto da análise desse analisante. Então ele pode pontuar algo sobre a falta, algo sobre o jeito que ele está se posicionando diante desse analista. Para que isso? Não é sobre coisa pessoal do analista, ou não deveria ser. Porque se for algo, a gente chama ali para Freud de uma contratransferência, para Lacan de uma resistência. Lacan traz que a resistência é sempre do analista. É importante que esse analista leve para supervisão, leve para sua análise pessoal. Então, quando o analista pontua algo ali sobre falta, questiona sobre alguma questão que ocorre ali na relação deles dois, a questão ali é para a gente trabalhar, fazer com que esse analisante, esse paciente, se perceba, não só nessa relação com o analista, mas o que dentro do que a gente chama ali do setting, dentro dessa relação analítica, o que ele está repetindo na vida. O que isso diz do posicionamento dele na vida? Por exemplo, questões de falta, né? Vamos dar um exemplo. O que ele anda faltando na vida dele, entende? Então, essa é a intenção de a gente conversar com esse paciente, esse analisante, sobre o posicionamento dele em relação ao analista. É uma questão assim transferencial muito importante, inclusive significa algo aí de uma análise que realmente está caminhando quando esse analisante, paciente, repete algo da própria vida na análise. Só que o analista não vai responder como um outro qualquer. O analista vai responder de uma forma de sendo um espelho, como nos diz Freud, para que esse paciente se perceba o que ele está fazendo na vida, principalmente em relação ao seu posicionamento diante dos seus desejos, diante das suas faltas. Preciso fazer um vídeo sobre falta. A gente deseja aquilo que falta e não é só uma questão de objeto, é uma questão um pouquinho mais complexa se a gente entrar na psicanálise, que eu trabalho, uma psicanálise lacaniana. É a sua posição diante da vida, dos desafios da vida, mas principalmente diante dos próprios desejos, tá? Então é muito importante esse relacionamento ali, mas não é igual seria um relacionamento qualquer. O analista não responde em um sentido de cobrar algo ali, como eu trouxe, de levar para o seu lado pessoal. Se ele estiver fazendo isso, é importante olhar em supervisão, olhar na própria análise dele, o que está pegando ali da história dele. Aqui, no caso, no setting, nessa relação analítica, é importante que quem seja o sujeito é o paciente e não o analista. O analista é sujeito lá na análise dele.